Interessante, minha gente, como nós sofremos porque não somos capazes de compreender o tempo. Como nós hoje somos especialistas em ansiedades. E a ansiedade, ela não é outra coisa senão uma inaptidão em lidar com o tempo. A pessoa ansiosa é aquela que está vivendo no momento presente, uma preocupação que pertence de repente ao amanhã, ao depois de amanhã, ao mês que vem, ou até mesmo a um futuro que nós não sabemos precisar. Nós nunca estamos no tempo que estamos. Ou melhor, nunca estamos no tempo que temos. É impressionante, ou estamos ocupados com o passado, remoendo o que não fizemos ou o que fizemos de errado, ou estamos no futuro preocupados com o que será. E o momento presente, que é a única matéria possível de ser experimentada, o único tempo que de fato nos pertence, porque o passado, ele fica registrado em nós como memória, mas você não tem mais como interferir no passado. E o futuro, essa matéria que também não nos pertence, que é uma possibilidade, porque ninguém nos garante que teremos, ela só pode ser efetivamente preparada se nós tivermos a consciência daquilo que hoje está sendo entregue em nossas mãos. No Eclesiástico ou Eclesiástico que fala do tempo para cada coisa? No Eclesiástico, isso mesmo, estou certo. No Eclesiástico há um trecho lindo que fala que debaixo do céu há um tempo para cada coisa. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de se alegrar. E nós já sabemos isso, já virou até um clichê para nós. Mas por que esse saber não é o suficiente para mudar a nossa conduta? Sim, aí você chega à conclusão de que saber algumas coisas não basta. É preciso que o conhecimento, que aquilo que se sabe, de fato entre nas veias, corra como um sangue dentro de nós, irrigue a nossa mente, a nossa mentalidade, o nosso jeito de pensar, de sentir, e se transforme em atitude. A nossa relação com o tempo, ela nos adoece. Padre, como é que nós podemos solucionar isso? Também estou aprendendo. Uma coisa que tem dado muito certo para mim, que está me ajudando muito a viver nos últimos tempos, é justamente no momento em que eu percebo que a pressa do outro está prejudicando a minha vida, eu barro, eu seguro, eu coloco limites. Sim, hoje mesmo. Tem que responder com pressa, então não quero. Se tem de ser na pressa, se eu não tenho o direito de refletir, claro que muitas coisas são urgentes mesmo. Mas quando você percebe que você precisa exercer o direito de escolha, não abra mão disso. Não permita que a pressa do outro se torne sua. Nós estamos ficando todos doentes por causa dessa pressa. Outro dia, nós tivemos uma grande amiga minha, Mônica Lipiani, que é lá de Belo Horizonte, trabalha com decoração, uma pessoa que eu admiro muito, não só pelo grande talento que ela tem como decoradora, mas sobretudo pelo ser humano que ela é. É minha irmã. E eu tenho uma admiração muito grande pela honestidade com que a Mônica lida com os sentimentos dela, como ela é transparente, como é fácil de você saber o que ela sente, se ela gosta, se ela não gosta. É certamente um ser humano para quem Jesus diria, igual disse para aquele que estava sentado debaixo da árvore: eis um homem em que eu não encontro falsidade. Eis uma mulher em que eu não encontro falsidade, porque os sentimentos estão todos muito à mostra. E ela foi passar uns dias lá em casa, estava muito cansada. E a Luísa, que é filha dela, que administra a empresa, que também tem uma competência imensa, que já está dando um alento muito grande para a Mônica poder sair, não ficar com tantos pesos sobre os ombros. Ela atendeu uma ligação da Luísa e eu percebi que ela perdeu a paz a partir daquela ligação. E ela ficou a manhã inteira com aquela situação, amargurando, e eram questões de trabalho. Enfim, quando foi no finalzinho da tarde, Luísa disse que tudo estava resolvido, porque foi um mal-entendido, e que aquele mal-entendido já
entre a cliente da Mônica e a pessoa que estava alocando a casa de festa, já estava tudo certo. Aí ela sentou aliviada, e aí eu olhei para ela e falei assim, mas o que foi que aconteceu? Ela me contou todo o processo. E o que eu achei interessante foi o seguinte, se a Mônica não tivesse essa facilidade de comunicação, se ela não fosse tão facilmente achada pela pressa do outro, todo aquele problema teria sido resolvido sem que ela soubesse. Porque ela não interferiu para resolver no problema. Foi um problema que surgiu e que naturalmente encontrou uma solução, porque ele não era um problema, era um mal entendido. Mas porque nós temos facilidade de julgar sobre o outro o tempo todo, por causa da nossa pressa, por causa da nossa ansiedade. Claro, a Luísa não fez com maldade. A Luísa queria ajudar a resolver a situação lá, a filha. Mas se de repente a Luísa tivesse num outro entendimento da questão, ela falou, eu acho que não vou falar isso com a minha mãe agora. Vou esperar as coisas se encaminharem. Mas como nós temos a facilidade, se a Luísa não tivesse a facilidade de comunicar-se com a mãe, de repente seria apenas um telefonema no final do dia para saber como estavam as coisas, e ela só contaria, nossa, não faz ideia o que nós passamos aqui hoje, mas já está tudo certo. Seria diferente. Então aí a Mônica desperdiçou a oportunidade de descansar um dia daqueles que estavam reservados para o descanso, porque a pressa do outro e de tantos outros teve um espaço para ser depositada sobre o colo dela. Pode ser que eu contando essa historinha, que não tenha nada a ver com você, você também se identifique. Em quantos problemas você se envolveu, perdeu a sua paz, perdeu a sua concentração, desarmonizou você, acidificou o organismo, como eu gosto de dizer. Aquela descarga de coisas ruins dentro de você. Para uma situação que se você estivesse um pouquinho escondido, tudo teria se resolvido sem até mesmo que você tivesse conhecimento daquilo. Sim, a facilidade com que a gente manda uma mensagem para o outro, e às vezes até a crueldade do horário que nós escolhemos mandar. É cruel, às vezes você tem um assunto, você pode perfeitamente esperar amanhecer o dia, mas o espírito de porco que ronda-nos, e que fica ali cavucando do nosso lado, coça no seu dedo, e você vai e escreve aquele assunto que você sabe que tirará o sono, ou aquela crítica, aquela palavra amargurada, doída, e você manda. Quantas vezes, por questões familiares, eu também fui. Sabe aquela olhadinha que você dá no celular na hora que levanta de madrugada para fazer um xixi? Isso é coisa do diabo, não faça isso mais. Antes tinha aquela desculpa que é para orar a hora, né? Aí eu me lembro que um dia tinha lá uma mensagem de um parente. Às 3 horas da manhã, acordei para fazer um xixizinho, olhei aquela... Meu amigo, não, quem dera, não era... Quem morreu? Quem dera. É um pouco pior. Porque se morre a gente velho em terra. O problema é quando aquilo provoca um mal-estar em você, de mágoa, de desrespeito, de ressentimento. Aí a pessoa morre de outro jeito para você, o que é pior. Quantas vezes a gente se desrespeita assim? Quantas vezes eu fiz isso com pessoas que eu amo? Ao invés de esperar amanhecer o dia, o dedo coça, você não domina a ira, quer saber? Eu vou mandar agora. Tudo porque temos pressa. Tudo porque não sabemos lidar com o momento presente. Tudo porque nós estamos cheios de falsas urgências que estão nos adoecendo muito, muito. Eu tenho falado muito sobre isso. Fica cada vez mais difícil ter vida interior nos dias de hoje. Porque a vida interior é um voltar-se para dentro. É um olhar que vai no oposto do que nós costumamos fazer. Nós estamos sempre voltados para fora, preocupados com o que estão dizendo, ainda mais agora nesse tempo de política, que cada dia é uma coisa que nos desagrada, cada dia é uma notícia que nos deixa ainda mais desanimados. Como é que nós vamos viver uma vida interior
se nós estamos estimulados a ficar para fora o tempo todo? A gente não sabe nem mais fazer silêncio. Boa noite, seu Cristian. Tudo certo com você? Seja bem-vindo. Eu não sei se você vive isso. Se tem uma coisa que eu pessoalmente identifico a ansiedade das pessoas, porque eu gosto muito de mostrar músicas para os outros, para os meus amigos. Não sei se você tem esse hábito. Tudo que eu descubro de bonito, assim, que eu não conhecia ainda, eu faço questão de mostrar. E eu meço o nível de ansiedade da pessoa quando eu mostro uma música para ela. Tem gente que tem a sensibilidade de ouvir a música e depois que termina a música ela te faz perguntas. Tem gente que não. Na introdução começa: quem é? Aí entra a voz da pessoa. Nossa, a voz dela parece com o fulano de tal. Ela não está ouvindo a música. Nossa, que bonito, hein? Onde que é? Quem que é essa pessoa? Ela não está prestando atenção no que você está mostrando. Eu não sei se a gente tem uma ansiedade de mostrar, de agradar, de dizer que a gente está gostando. Outro dia eu peguei um no flagra. Eu mandei uma música que tinha 5 minutos e pouco no WhatsApp. Eu mandei, o azulzinho viu, né? Eu vi na hora que me visualizou. Não deu 1 minuto. Ela falou: que lindo! Não chegou, não ouviu nem a introdução e já se manifestou. Que ansiedade é essa que não nos permite viver? Ali, eu tenho uns amigos que, quando eu mostro a música, eu já fico de olho. Vamos ver como é que vai reagir. Eu já sou igual aquele velho chato, sabe? Que já faz só para testar. E admiro muito quando eu percebo que aquela pessoa soube viver a experiência que eu propus. Porque eu gosto de viver essa experiência. Se a pessoa vai me mostrar uma coisa que ela considera especial, eu acho absolutamente respeitoso da minha parte ver, ouvir o que o outro está me mostrando em silêncio. Sem ficar interferindo. Mas é ansiedade. Nós estamos assim em relação ao que a gente come. Sabe o programa da Ana Maria Braga? Que ela come um negócio e ela leva um tempinho com a comida para poder dizer se gostou. Mas geralmente sempre ela passa de barra mesmo. E faz aquela barulheira, o Lourdes José grita, não é assim que funciona? Também vejo a ansiedade de alguns convidados dela. Mal pôs o negócio não, que delícia! A gente ainda não saboreou e nós já estamos dando palpite. O alimento, ele precisa ser esparramado na boca. Todas as papilas degustativas têm que entrar em ação para você saber de fato se gostou ou não. Pode ser que no final amargue. Então, não tenha pressa de dizer que gostou, porque talvez você vai ter que comer aquela comida até o fim, sem ter gostado, porque você se antecipou em dizer, porque você viu só as primeiras notas do sabor. Você percebeu somente as primeiras notas daquele sabor e já se antecipou em dizer que gostou. Calma. Nós estamos ansiosos em relação às pessoas. Às vezes o outro acabou de chegar, você já classificou como antipático. Nem conviveu. Aquele saber apressado, sabe? Que é tão desgastante isso. Nos priva tanto. Porque é a inaptidão de viver o tempo que você está tendo. Calma, deixa a pessoa chegar. Se depois você não gostou, você continua tendo o direito de não gostar. Mas dê a oportunidade de saber, porque pode ser que você fique no prejuízo. Pode ser que seja uma pessoa adorável, que você fica privada de conhecer, de conviver, porque você se apressou em classificá-la como desagradável. Às vezes nós sofremos porque antecipamos até mesmo a conclusão de que aquilo é ruim ou bom. Quantos problemas nem problemas são. E você apavora na hora que aquilo acontece, você já perde o equilíbrio, porque você não teve a sensibilidade, a vagareza de caminhar na direção daquilo que está acontecendo e olhar se de fato é um problema. Como o exemplo que eu dei, naquele dia em que a Mônica estava descansando na minha casa e se envolveu com um problema que nem problema era. Era apenas um mal-entendido. Mas por causa da nossa pressa em não compreender o que está acontecendo, nós já criamos toda uma trama absolutamente desnecessária, liberamos toxinas que nos envelhecem, que nos adoecem, porque nós não tivemos a serenidade de esperar e de perceber o que de fato está acontecendo.
Minha gente, a vida sempre vai nos pedir calma. Aliás, o sabor da vida só é possível de ser percebido quando nós estamos pacientes com a vida. Caso contrário, não sentimos o sabor. A gente come sem sentir o sabor. Outro dia, eu gosto muito de ver aqueles programas, aqueles documentários de pessoas que precisam emagrecer. Chama Quilos Mortais. Eu não sei se é no NetGeo que passa. Já assistiu isso? Aquelas pessoas que têm metas de emagrecimento. E eu fico observando que boa parte daquelas pessoas que estão passando pelo processo de reeducação alimentar, essas pessoas não mastigam. Então mostram o momento em que elas ainda estão com 300 e poucos quilos, qual é a alimentação delas. E aí, todas já acamadas, sem condições de ficar em pé, aqueles pratos de comida, de frango frito, frango a passarinho, e batata, e mais não sei o que. É impressionante como aquelas pessoas não mastigam. Você vê pela rapidez com que engolem. Isso já é um sintoma de ansiedade, né? Por que a ansiedade nos engorda? Porque a gente come muito mais do que precisa. Há algumas pessoas que, sem o controle disso, acabam descontando no alimento, descarregam no alimento toda a sua ansiedade. Presta atenção quantas vezes você mastiga um alimento que você põe na boca. E você vai ter condições de saber se você está ansiosa ou não. O alimento, minha gente, ele precisa ser triturado. Hoje mesmo o Eves está me dando uma lição da função dos dentes. Alguns trituram, alguns rasgam, os outros trituram, rasgam, quebram. Como é que é? Esqueci. Depois eu vou perguntar para ele. A função dos dentes é impressionante, porque todos eles trabalham em conjunto. Só que às vezes a gente engole sem ter rasgado. Então os 2, 3 dentes não ficam servindo para nada. Só estão dentro da boca, mas eles mesmos não trabalharam. Você não permitiu que o seu corpo realizasse a função necessária para a sua boa digestão. Por quê? Estamos com pressa. É o tal de comer sem sentar. Tem gente que come andando. Eu me lembro que quando eu morava ainda no meu apartamento, lá em Taubaté, depois que eu fui para a roça, eu melhorei. Como era só eu ali dentro, eu tinha uma mania, até que eu deixava a minha comidinha lá no fogão, eu tinha uma mania de pegar o prato e ficar andando pela casa. Eu perdi o ritual do alimento. E quanto mais rápido eu terminasse, melhor. Porque eu precisava me livrar da necessidade de comer. Eu tinha que ir para o computador, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Olha que coisa horrorosa. Tem sido normal na nossa cabeça esse comer com pressa, porque o alimento é um empecilho. A necessidade de comer tornou-se um empecilho para nós, porque nós precisamos de tempo para muitas outras coisas. E a gente começa a negligenciar o tempo necessário para nós, inclusive do sono. Estamos tão negligentes em relação ao nosso sono, ao nosso descanso. Há pessoas que não se permitem descansar. Aquele celular na mão dia e noite, e vai para a cama, o celular vai junto, e dá 2 horas da manhã, sabe que vai ter que levantar cedo no outro dia, e não consegue desligar aquele infeliz. Por quê? É uma ansiedade terrível. É o ritual. A pessoa vai no Instagram, depois ela vai para o Facebook, depois ela vai para o Twitter, depois ela dá uma olhada nos e-mails. Levou meia hora para fazer isso tudo. Depois, em vez dela parar, desligar, ela recomeça. Foi para o Instagram de novo, foi para o Facebook. Lá, como no Facebook tem muita confusão, ela deve ter ficado lá pelo menos uns 20 minutos, vendo as brigas que acontecem. Depois ela vai para o Twitter de novo, dá mais uma olhadinha no e-mail para ver se não chegou nada. E assim, minha gente, compulsivamente, ela vai visitando todas as redes sociais que ela tem. E ainda dá tempo de frequentar os 47 grupos e mandar coraçãozinho, mãozinhas e paisagens, e bom dia, e boa noite, boa madrugada, e todos os cumprimentos do mundo, todos os ursinhos que pulam, todas as florinhas que choram e que se alegram, tudo isso o tempo todo, porque nós precisamos fazer. Precisamos mandar. Nós precisamos fazer. É muita coisa que a gente tem que fazer. É muito bom dia que a gente tem que dar. É muito boa noite que nós temos que dar. É muita resposta que nós temos que oferecer.
e estamos ficando todos doentes por causa do excesso, por causa das imensas necessidades que nós criamos, que embora sejam cruéis e absolutamente desfavoráveis a nós continuamos mantendo dentro da nossa agenda.